Lucas capítulo 2, do versículo do 1 ao 7, começando no 1, diz assim: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. E vamos orar. Senhor, nosso grandioso e bondoso Deus, nosso Pai Celestial, nós somos gratos ao Senhor pela palavra do Senhor que temos em nossas mãos, que é a Bíblia Sagrada, e pela pregação da mesma. Também somos gratos ao Senhor por habitarmos em um país que se prega com liberdade. Pedimos que o Senhor abençoe o pastor Roberto na pregação, o Senhor coordene os pensamentos dele e as palavras que ele irá proferir logo mais, para que ele nos traga a mensagem mais uma vez de forma clara e sucinta. E que todos nós possamos estar atentos a ouvir com fé, para que possamos sair nessa noite edificados espiritualmente. Fazendo este pedido ao Senhor e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, vamos nos sentar esta noite e, mantendo nossas Bíblias no nosso texto de hoje, Lucas capítulo 2, estamos se aproximando do Natal. O Natal é uma época do ano que tem sido torcida, deturpada, tem sido raptada, eu diria assim. Eu gostaria de um modo prévio, falar algumas coisas esta noite a respeito do Natal e da importância do Natal. Eu queria trazer a sua atenção para o final do versículo 7, onde diz assim: porque não havia lugar para eles na estalagem. Não havia lugar. Eles, se referindo aqui, claro, a José, a Maria e ao pequeno Jesus, que havia nascido, não foi encontrado lugar na estalagem. A estalagem estava cheia, estava lotada, foi-lhes oferecido os estábulos, foram alojados com os animais. Ele foi posto numa manjedoura, e muitas vezes nós perdemos a noção do que é uma manjedoura. A gente tem aquela visão do presépio, aquela visão da manjedoura e o menino Jesus deitado ali dentro, e a gente imagina até que manjedoura é sinônimo de berço. Mas a manjedoura não é sinônimo de berço. Uma manjedoura é onde os animais comem, onde é colocado ração, onde é colocado feno, onde é colocado, enfim, alimento para os animais. E ali foi o melhor que foi encontrado para Jesus. Aqui estamos com o Criador dos céus e da terra, estamos aqui com o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o prometido Messias, o Filho de Deus, prometido a Eva, esperado pelo povo judeu, veio aos seus. E quando ele veio ao mundo, anunciado por anjos e por uma estrela, não foi encontrado lugar para eles. Há outro episódio na Bíblia, onde fala que foi encontrado lugar. Lá em Marcos capítulo 6, versículo 41, está falando sobre Jesus alimentando as multidões com alguns poucos pães e peixes. E o capítulo 6, no versículo 41 do Evangelho de Marcos, diz assim: e tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, e abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos. Comeram e ficaram fartos. Sim, pastor, eu não estou entendendo. O que tem uma coisa a ver com a outra? Quando Jesus veio buscando um lugar para descansar, quando Jesus veio ao mundo, não foi encontrado lugar no estábulo para ele. Agora aqui,
quando veio Jesus alimentando as multidões com fome, quando viu Jesus e teve compaixão das multidões que vieram ouvi-lo, eles tiveram lugar em seus estômagos. Eles comeram e se fartaram porque havia lugar para o que Jesus estava trazendo e proporcionando a eles. Havia lugar quando Jesus vinha suprir as necessidades dele. Mas quando Jesus tinha uma necessidade, quando a família de Jesus tinha uma necessidade, não foi achado lugar para eles. O mundo só tem lugar para Cristo para encher as suas barrigas. O mundo só quer saber de Cristo para saber das bênçãos, e por bênçãos eu me refiro àquelas bênçãos com S cifrão, aquelas bênçãos de ouro, de prata, de uma casa nova, de um carro novo, e de emprego, de uma coisa ou outra. O mundo tem espaço, o mundo encontra lugar para receber as bênçãos de Cristo, assim como aquela multidão ao lado da montanha tinha espaço, tinha lugar para receber o pão e o peixe que Jesus compartilhou e multiplicou para a multidão. Eles tinham lugar e comeram e se fartaram e se encheram. Por quê? Porque havia lugar em seus estômagos para receber as bênçãos de Deus. O mundo hoje só quer as curas, as soluções, as bênçãos, as benesses. Mas quando Cristo busca um lugar no coração das pessoas, ele tem a mesma recepção que ele teve quando nasceu, quando ele entrou no mundo, no seu primeiro dia, no seu primeiro contato, na sua primeira interação com a raça humana que ele criou, a sua criatura. Não foi encontrado espaço, não foi achado lugar para eles na estalagem. Foi-lhe mostrado os estábulos. Não foi-lhe mostrado um berço de ouro ou sequer de madeira, mas uma manjedoura suja, abandonada, jogada. Foi o que lhe foi oferecido. Estamos lotados, estamos cheios. Não tem coisa pior do que você comer já estando farto. Os alimentos mais deliciosos, as iguarias mais apetitosas, quando você está farto, elas perdem o sabor, elas perdem tudo. Eu lembro, anos atrás, eu acho que eu já mencionei esse exemplo aqui antes, anos atrás, a gente morava nos Estados Unidos, íamos visitar uma igreja, eu ia chegar lá o sábado antes, e o pastor não tinha falado nada sobre janta. Então, na época, eu, a irmã Simone, a Gabriela, a Michele, estava conosco, nós paramos, nós jantamos e seguimos viagem. Quase que chegando lá, o pastor me liga e falou: irmão, que bom, está quase aqui, beleza, nós vamos levar você para jantar. Eu e minha esposa, nós nem comemos hoje, nós vamos para uma churrascaria, é muito bacana lá, muito legal, e nós temos uma bela desculpa para a gente ir jantar lá, e vamos levar você, e vai ser maravilhoso. Eu não queria estragar a noite do pastor e sua esposa, que estavam sem comer o dia inteiro em preparação para esse suntuoso banquete que iriam oferecer lá na churrascaria. Só que tinha um problema, nós já tínhamos jantado. Nós não tínhamos fome alguma. Estávamos cheios e fartos, mas lá fomos nós. E eu, delicadamente, falei para a Michele, era um pouquinho mais menorzinha, falei: olha, todo mundo vai sentar, ninguém vai dizer nada, não vamos estragar a noite para o pastor e sua esposa, vamos todos comer. Gente, foi muito triste, porque era comida muito boa. Mas aquela comida boa não teve efeito nenhum no nosso apetite. Nós comemos aquilo como se estivéssemos comendo papelão ou areia ou algo parecido. Estávamos sem fome, estávamos sem apetite, estávamos fartos, estávamos cheios, e aquela iguaria, aquela comida, aquela delícia, havia um buffet enorme, só de sobremesas, tortas e bolos, e manjares e pudins, e biscoitos e sorvetes. E havia toda espécie de comida, do bom e do melhor, comer à vontade, e a gente... É muito difícil a gente arrumar lugar quando nós já estamos cheios.
Aquela estalagem não foi encontrado lugar para Jesus, porque ela estava o quê? Cheia, lotada. Irmã Simone e eu, algumas semanas atrás, saímos das duas conferências no estado do Texas, que fica no sul dos Estados Unidos, e a gente ia para o estado da Geórgia, 16 horas mais ou menos de distância, se não me engano. E nós planejamos viajar 8, 9 horas, iríamos parar perto de Nova Orleans e Baton Rouge, aquela área ali da Alabama e aquela área do sul ali, Mississippi. Só que chegamos mais ou menos no local, metade do caminho, e começamos a parar em hotel, após hotel, após hotel, e todo mundo dizia: estamos lotados. Próximo cidadezinho, a gente ligava: lotados. Sabe o que a gente fez? Seguimos viagem e dormimos no carro, porque não havia lugar no hotel. Por quê? Estavam cheios. Jesus vem e muitas vezes os encontra lotados. Jesus vem e nós os encontramos cheios, lotados, e não há espaço para Ele em nossas vidas. Sua vida está cheia demais, ao ponto de não ter lugar para Jesus? Você tem lugar na sua vida? A sua estalagem está cheia? Ou há espaço para Jesus? Quem não tem espaço para Jesus é porque já está cheio, como a estalagem. Quem não tem espaço, quem não tem lugar para Jesus, ele já está cheio. Eu queria ver algumas coisas que podem nos encher esta noite, para que nós possamos, nessa época de Natal, tomar uma decisão de fazer espaço para o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Olhem comigo para Mateus capítulo 5, e no versículo 6, diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mais uma vez, veja que interessante, ele fala aqui, fome e sede. Eu acabei de dar um exemplo de comida. Se você está cheio, você não tem fome. Se você está cheio, você já está farto. Você não será farto com a justiça de Deus. É muito possível, é muito comum que nós nos encontremos às vezes cheios de justiça própria. Nós encontramos cheios não da justiça de Cristo, mas da nossa justiça. Quando nós estamos cheios das nossas justiças, nós estamos fartos. Jesus vem e nós dizemos: não há lugar para você aqui, Jesus. A justiça própria é quando nós decidimos o que é certo e o que é errado. Eu tenho a minha justiça, eu tenho a minha versão do que é justiça, eu tenho a minha ideia do que é justiça. Eu decido o que é certo e o que é errado, e eu estou cheio da minha justiça, eu estou cheio dos meus critérios, eu estou cheio do que eu acho, eu estou cheio do que eu penso, eu estou cheio do que eu quero, da minha justiça. Jesus falou que bem-aventurados que têm fome e sede, aqueles que não estão cheios de água ou de alimento, eles estão sedentos e famintos pela justiça de Deus. Você encontra muita gente que já sabe de tudo. O fato que o que eles acham, pensam, acreditam é contrário à palavra de Deus, não interessa. Eles não querem sequer dar ouvidos, porque estão cheios. Você não pode encher um copo se ele estiver já cheio. Muita gente está cheio da sua própria justiça, a sua própria versão da justiça, e quando Jesus vem, não há lugar, porque está cheio o copo. Feliz o crente que se esvazia e se torna faminto e sedento da justiça. No dia 21 de junho de 1991, o dia que eu recebi Jesus como meu Salvador, a primeira coisa, uma das primeiras decisões que eu fiz, nas primeiras horas depois que eu fui salvo, eu falei: Deus, eu não quero saber de nada.
tudo que eu penso que eu sei, todos os meus preconceitos, tudo aquilo que eu pensava que conhecia, eu quero apagar, eu quero esquecer, eu quero que você me ensine, eu quero amar o que o Senhor ama, eu quero odiar o que o Senhor odeia, eu quero olhar com os seus olhos, eu quero me desvaziar, eu me tornei sedento e faminto pela justiça de Deus. Tem muita gente que vem a Cristo e fala, eu já sei de tudo, eu já sei como proceder, eu já sei o que fazer, eu não preciso, o meu copo está cheio. Tais pessoas não são bem-aventuradas. O oposto de bem-aventurado é mal-aventurado. Bem-aventurado quer dizer abençoado, mal-aventurado quer dizer, sabe o que? Amaldiçoado. Aquela pessoa que está cheia da sua própria justiça perante os olhos de Deus está amaldiçoado. Deus não pode abençoar, Deus não pode encher o seu copo, Ele quer encher o seu cálice para transbordá-lo. Mas se você acha que ele já está cheio, você vai dizer, não, obrigado Jesus, já está cheio, já está cheio. Não sejamos cheios da nossa própria justiça. Olha comigo para Atos 5, versículo 3. Quem não tem lugar para Jesus, acha que consegue se virar. Eu não preciso de Deus, eu já sei, meu copo está cheio, muito obrigado Jesus, eu estou bem. Atos 5, versículo 3. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, e retivesses parte do preço da herdade? Aqui estamos vendo um caso, não que alguém que está cheio de justiça própria, mas alguém que foi cheio, ou melhor ainda, o termo aqui, ele foi enchido por Satanás. Pedro falou, por que encheu Satanás o teu coração? Veja bem, não foi que Satanás estava no coração de Ananias, Satanás encheu, Satanás colocou, encheu o coração de Ananias, com o quê? Bom, aqui fala que ele mentiu. Diga uma coisa, quem é o pai da mentira? Lá em João capítulo 10 fala que ele é que o diabo é o pai da mentira. E o pai da mentira veio e encheu o coração de Ananias para que ele o quê? Mentisse. E quando ele está cheio daquilo que Satanás colocou no seu coração, não só Ananias, mas a sua esposa Safira mentiram não só para a igreja, mas para o Espírito Santo, como nós lemos aqui. Por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Logo depois ele fala, não era teu? A herdade, a sua propriedade que você vendeu, não era tua? Alguém lhe pediu alguma coisa? Era tua para dar ou reter? Muita gente lê isso e tem muito pastor que lê isso e fala, eles morreram porque não deram dinheiro na igreja. Não. O problema não era o dinheiro. O problema é que o Espírito Santo mandou eles vender uma propriedade, e era para dar uma certa parte, nós não sabemos se era tudo ou metade, não interessa. E eles disseram para a igreja que estavam fazendo o que o Espírito Santo disse. Só que eles não fizeram, eles retiveram. E ninguém sabia disso. Pedro não sabia disso, só sabia Ananias e sua esposa Safira. Só que o Espírito Santo veio e mostrou para Pedro. E Pedro foi então, encarou Ananias. E ele, sem resposta, caiu morto. Pedro não matou ele, Deus tirou sua vida. Não foi porque ele deu ou deixou de dar dinheiro, foi porque ele mentiu ao Espírito Santo de Deus. Mais uma vez, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo? Gente, olha a pergunta que interessante. Disse então Pedro, Ananias, por quê? Ananias, qual o motivo? Deixe-me lhe explicar por que o diabo, Satanás, conseguiu encher o coração de Ananias para que ele mentisse. O diabo conseguiu encher o coração de Ananias para que ele mentisse, porque o copo dele estava o quê? Cheio? Não, ele estava vazio.
E a Bíblia fala o seguinte, Efésios 5,18: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do quê? Do Espírito. Espírito com E maiúsculo, indicando que é o Espírito de Deus. Se Ananias e Safira estivessem cheios do Espírito Santo de Deus, quando Satanás viesse para encher com mentira o coração deles, não caberia. Nós devemos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Nós devemos estar tão cheios de Deus que quando Satanás vem com as suas tentações, quando ele vem com as suas artimanhas, quando ele vem com as suas mentiras para nos encher e nos tropeçar, ele não vai encontrar espaço. A Bíblia fala: não dê lugar ao diabo. Não dê lugar. Não dê perna, não dê brecha, não dê lugar para ele. Não dê 1 centímetro na sua vida, no seu coração, para Satanás. Por isso que Ananias ficou cheio, enchido pela obra do diabo, porque o diabo veio e ele estava vazio do Espírito Santo. Eu vou lhe dizer uma coisa: há uma lei física que fala que todo vácuo vai buscar ser preenchido. Se a vida do crente é um copo, aquele copo sempre estará cheio. Ele não fica vazio por muito tempo. Quando aquele copo começa a esvaziar, ou vai ser enchido pelo Espírito Santo de Deus, ou pelas mentiras do diabo. Quem chegar primeiro, quem tiver mais acesso, quem tiver mais forte, vai encher o seu copo e o meu copo. Por que encheu Satanás o teu coração? Porque ele não estava cheio do Espírito Santo. É a resposta. Como está o seu coração esta noite? O que enche ele? Porque se o seu coração não estiver cheio com o Espírito Santo, se o seu coração não estiver cheio com Cristo e com as coisas de Cristo, acredite que Satanás vai querer enchê-lo. E você estará sendo um vaso de Satanás. Falta de lugar para Jesus é resultado de ter um coração cheio de outras coisas. E assim como o pequeno Jesus chegou no hotel, chegou ali no estaleiro, não foi encontrado lugar para ele. E muitos de nós, Jesus vem e nós dizemos: não há lugar para você. Não há lugar para você na minha vida. O diabo sempre vai vir com mentiras e com engano. Ninguém aqui, se Satanás aparece na sua realidade, na sua crueldade, na sua maldade, na sua feiura, no seu horror, ninguém fica, ninguém abre a porta, ninguém cede lugar para tal criatura maligna. Mas Satanás, segundo 2 Coríntios 11:14, diz assim: e não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não fala transforma, transfigura. Ele coloca uma máscara, ele coloca uma fantasia, ele se transfigura, não se transforma. É o mesmo Satanás, ele se transfigura, ele coloca uma máscara e as pessoas olham ele como um anjo de luz. Assim ele consegue, ele vai vir com argumentos muito convincentes, ele vai vir com soluções muito práticas, ele vai vir com ideias que parecem maravilhosas, mas são transfiguradas, porque na realidade são artimanhas e armadilhas, é veneno, é mentira, é engano. E aí ele consegue lugar em nossas vidas, ele consegue encher os nossos corações, ele consegue nos enganar. Quem foi enchido por Satanás, eu não falo de Satanás, eu não falo alguém que está possesso como Judas foi possesso. Estou falando alguém que foi enchido, alguém que foi receptáculo, alguém que foi alvo das mentiras, dos enganos, das artimanhas de Satanás. Estas pessoas não vão encontrar lugar para Cristo em suas vidas.
Não vão. Olhem comigo rapidamente, ainda em Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13, versículo 44. E no sábado seguinte, juntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de quê? De inveja. E blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Aqui nós temos esses judeus aqui, que ficaram irados, bravos, porque a obra de Deus estava sendo feita, mas não por eles. Não por eles. Eles estavam bravos porque estavam com inveja de que quase toda a cidade veio ouvir a palavra de Deus. Já pensou o que é isso? Quase toda a cidade. Digamos aí, 80%, 90%. Pegue você uma cidadezinha pequena, que seja, e 80%, 90% da cidade vem ouvir você pregar a palavra de Deus. Os judeus nunca tinham esse tipo de audiência. Os judeus, os professores da lei, nunca tiveram tanta popularidade. E eles estavam com inveja. E como resultado, eles blasfemaram, contradiziam. Gente, a inveja é desejar aquilo que não nos pertence ou não nos cabe. Quando nós desejamos aquilo que não nos pertence ou aquilo que não nos cabe, isso é inveja. O maior dano da inveja não é quem é invejado, é quem está invejando. Sabe, você vê muito isso assim, adesivos, né? Que dizem, por exemplo, que a sua inveja é a força do meu, sei lá o quê. Show inveja, show. Mas gente, eu já vi pessoas vindo para mim, pastor, está acontecendo coisa da minha vida. Você acha que alguém com inveja de mim? Gente, como que alguém invejando você vai... Mas não tem não, olho gordo, pastor. Bom, eu não sei sobre olho, mas... Gente, se você é um invejado, o dano, o veneno está em quem está invejando. O veneno e o dano está no coração que está sendo moído, corroído, mastigado pela inveja. Agora, se alguém está tendo inveja de você, com todo respeito, o problema é deles. O que você vai fazer? Como que a inveja no coração de alguém vai lhe afetar em algo? Não tem. Agora, aquela inveja pode resultar da pessoa ir lá e dar um murro na sua cara, dar um tropeço em você, rasgar seu pneu, arriscar seu carro, tudo bem, mas aí não é inveja, isso é maldade, não tem nada a ver com inveja. Isso é maldade no coração da pessoa. E tem muita gente que faz isso sem ter nada a ver com inveja. Mas quando nós estamos cheios de inveja, não há espaço para Cristo em nossas vidas. A inveja é fruto da carne, e a inveja é fruto de descontentamento. Paulo, falando para Timóteo, diz assim, em 1 Timóteo 6, versículo 6: grande ganho a piedade com contentamento. A palavra piedade significa você ser como Deus, você está na mesma página que Deus, você está na mesma direção de Deus, você está agindo como Deus. Piedade, contentamento. Contentamento, piedade com contentamento. Lendo em Gálatas 5, versículo 19, as listas dos frutos, das obras da carne, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas. Aí segue, homicídios, bebedices, glutonarias, etc e tal. Invejas, plural, invejas. Inveja é a obra da carne. Como que nós combatemos as obras da carne? Com o fruto do Espírito. Quando você se enche do Espírito, como lemos em Efésios 5.
Você combate a inveja. A inveja é um câncer que cresce, se alastra e toma conta de todo o seu ser. De tal modo que quando Jesus vem, não tem lugar para Jesus na sua vida, na minha vida, se lá estiver cheio de inveja. Olhe comigo para o último, Romanos 1, versículo 29. Última coisa esta noite. Paulo escrevendo: estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, mais uma vez, homicídio, contenda, engano, malignidade. É possível a gente estar cheio de pecado, cheio de toda a iniquidade. Ou o pecado é afastado por Cristo, ou Cristo é afastado pelo pecado. Os dois nunca coexistirão. É como água e óleo. Você pega um copo, uma garrafa, coloca água, coloca óleo, você pode balançar, misturar rapidinho, o óleo sobe e a água desce. Ou o pecado vai lhe afastar de Cristo, ou Cristo vai lhe afastar do pecado. Um dos dois. Uma das duas coisas. Ah, não, pastor, eu tô uma boa. Do pecado e Cristo. Porque a praia está ali, as rochas estão ali. E um vai afastar do outro, ou o outro vai afastar do um. O crente nunca vai chegar na posição em que ele será 100% isento de pecado. A Bíblia não ensina isso, não é uma realidade, mas isso não é desculpa para a gente jogar a toalha, para a gente desistir e dar à carne corrida livre em nossas vidas, dar ao pecado curso livre em nossa vida. Quem se deixa encher de pecado não tem lugar para Cristo.